Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elisa, sou estudante de administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesse momento eu estou cursando algumas disciplinas e dentre elas a disciplina de gestão financeira. Nessa disciplina, a professora passa para nós alguns trabalhos e dentre esses trabalhos está justamente a confecção desse vídeo que aborda os aspectos relacionados à administração do disponível e que se encontram na matéria na aula 4. Dentro dessa aula 4, alguns aspectos são levados em consideração. E aí o aspecto escolhido por mim para falar é justamente a administração eficiente do caixa. Essa administração eficiente de caixa, ela se relaciona à questão dos estoques e dos saldos de caixa. E esses estoques e saldos, eles são influenciados significativamente pelas técnicas de produção e de vendas. E também pelos procedimentos que são adotados pela empresa, na figura do administrador financeiro, para poder ser feita a cobrança das duplicatas a receber e o pagamento das duplicatas a pagar. Essas influências, elas podem ser esclarecidas por dois ciclos, o ciclo operacional e pelo ciclo de caixa da empresa. E é justamente por meio da gestão eficiente desses ciclos que o administrador financeiro vai conseguir maximizar o valor da empresa, no mesmo ponto em que ele consegue fazer um baixo investimento dentro do caixa, ou seja, se ele retirar, quanto menos ele retira do caixa para poder investir, maior vai ser a maximização do lucro dessa empresa. Então, agora falando sobre do primeiro aspecto, que é a questão do ciclo operacional. O ciclo operacional, ele compreende o período de tempo que vai desde a aquisição de matéria-prima e também a mão de obra até o tempo em que a empresa recebe o dinheiro de volta pelo produto ou pelo serviço produzido. E esse ciclo, ele é composto, então, pela soma desses dois componentes, a idade média dos estoques e o período de vendas. O exemplo que a gente pode dar é justamente a questão de que o tempo entre a soma desse tempo, né, da idade média do estoque, juntamente com o preço, com esse período médio para as vendas, né? Perdão. E aí, dentro agora do aspecto do ciclo de caixa, o que a gente pode falar? A empresa, ela normalmente compra muitos insumos. Então, quando a gente fala de insumos, a gente está falando do quê? De matéria-prima e de mão de obra. E esses insumos, eles são comprados via de regra, a crédito, né? E aí, então, existe um período em que a empresa dispõe para poder pagar isso daí, tanto a mão de obra quanto a matéria-prima que ela adquire para poder produzir aquilo que o serviço ou o produto. E esse financiamento, ele pode ser um financiamento espontâneo de custo zero, à medida que a empresa vai aproveitar os descontos que são disponíveis para que seja feita essa aquisição de insumos. E essa habilidade de adquirir insumos a crédito, ela possibilita que a empresa se compense, né? Seja compensada parcialmente pelo período de tempo que os recursos estão comprometidos dentro desse ciclo operacional que a gente já falou. Então, falando novamente sobre essa questão do ciclo de caixa da empresa. O que seria esse ciclo de caixa? Ele é o período definido entre o tempo que os recursos da empresa se encontram comprometidos para o pagamento e o recebimento da venda do produto acabado ou do serviço resultante. E esse período, ele vai do ponto em que a empresa faz um desembolso para adquirir a matéria-prima até o ponto em que ela recebe o valor, né, daquele produto que foi vendido. Um outro aspecto que a gente tem que falar é justamente a questão da administração do ciclo de caixa. Um ciclo de caixa positivo, por exemplo, significa que a empresa ela precisa se utilizar de fontes não espontâneas de negociamento, ou seja, fazer negociações, como, por exemplo, um empréstimo com garantia ou sem garantia para financiar justamente esse ciclo. E esse ciclo, por que isso acontece? Isso acontece porque existe uma diferença entre o número de dias que a empresa tem justamente esses recursos comprometidos e o número de dias que a empresa vai poder se utilizar das fontes espontâneas de financiamento para que os pagamentos sejam efetuados. E qualquer empresa, ela vai ter esse aspecto desses fluxos aí. O caso mais comum é de que haja um fluxo de caixa positivo, ou seja, a empresa deve visar uma estratégia que vá minimizar, ou seja,
prejudicar menos as vendas ou a possibilidade de comprar a crédito. E essas estratégias, elas precisam ser empregadas pela empresa na administração do ciclo de caixa. Então, dentre essas estratégias, a gente pode citar girar os estoques da forma mais rápida possível, evitando assim que haja uma falta de estoques, que justamente consideraria e levaria a uma perda nas vendas, cobrar as duplicatas a receber o mais cedo possível e retardar os pagamentos das duplicatas que precisam ser efetuadas sem prejudicar o conceito de crédito da empresa, mas aproveitar os descontos que são estabelecidos. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Mais detalhes vocês conseguem justamente na aula. Esse foi um resumo sobre o ponto que foi escolhido por mim. Então curtam aí esse vídeo e compartilhem se vocês acharem necessário. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.